Olá, então, agradeço pelo convite, né, e tá disponibilizando esse espaço aí para estar falando um pouquinho sobre a parte de harmonização orofacial avançada, essa especialidade hoje que desde 2016 é uma especialidade consolidada dentro da odontologia e vem crescendo com o passar dos anos cada vez mais, e nós estamos caminhando junto com essa especialidade, aprendendo com ela, com tudo que ela tem nos proporcionado de estética, bem-estar para os nossos pacientes. Eu falo que nós, como cirurgiões dentistas, nós somos um profissional muito completo por conseguir trabalhar na parte de harmonização orofacial. De todos os profissionais, o único profissional que pode trabalhar orofacial, ou seja, cavidade oral e também harmonização facial. A parte oral, ela vem junto e é muito valoroso nós podermos estar com essas duas especialidades aí caminhando super bem, que é tanto a parte de reabilitação oral, como também a reabilitação facial, essa estética facial avançada. Hoje a harmonização orofacial, ela vai muito além do que simplesmente a aplicação de toxina botulínica, preenchedores com ácido hialurônico. Hoje a gente pode lançar mão de outros procedimentos, né, como os bioestimuladores injetáveis. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Os bioestimuladores injetáveis, a gente tem alguns tipos de bioestimuladores. Hoje o bioestimulador, ele é o carro-chefe da harmonização orofacial, até mesmo passando à frente do ácido hialurônico por conta dos benefícios que o bioestimulador de colágeno ele pode trazer para nós. Nós vamos falar também sobre os fios de polidioxanona, que são fios absorvíveis. Mostra mais, tá? Isso. Os fios absorvíveis de polidioxanona, nós temos os fios lisos e parafusos, que são os fios que fazem o bioestímulo de colágeno, é um bioestimulador sólido. Então nós temos dois tipos, o bioestimulador líquido, que é o injetável, e o bioestimulador sólido, que seria o fio de polidioxanona, por exemplo. E aí nós temos aí os fios de tração, que nós temos os fios espiculado, que é um fio de tração para face leve, com pouca pitose, e o Sculpt, por exemplo, que é um fio que tem uma tração, um poder de tração maior. Esses fios de tração, eles dão um efeito lifting não cirúrgico, que a gente fala, que é o reposicionamento, a reconexão tecidual dos tecidos que estão sofrendo pitose com envelhecimento facial. Já esse fio, que é um fio cilíndrico, ele é um fio que parece um canudinho. Esse fio, ele é utilizado para aquela ruga glabelar que os pacientes se incomodam, aquela ruga de bravo, sulco nasogeniano, região de bigode chinês, sulco mentolabial, né, que a gente utiliza aqui abaixo do lábio inferior. Então, os locais que a gente precisa, além do bioestímulo de colágeno, também o preenchimento. Esses fios cilíndricos, eles entram então para tratar essas regiões que têm esses vincos, essas cicatrizes já há muito tempo pré-estabelecidas, que só a toxina botulínica não é capaz de conseguir realizar um efeito bom, promissor, duradouro sozinho. Para as rugas estáticas a gente tem que então Traduzindo então, doutor, interrompendo a senhora. Primeiro que isso é um modelo, não é o calibre do fio. Não, esse é só um macro modelo. É um macro modelo, viu, gente? Não é o tamanho do o calibre, não. É um macro modelo, até porque se nós fôssemos mostrar aqui, não conseguiria... Muito fino. Muito fino, ele é da espessura de um fio de cabelo, então ele é bem fino mesmo, é um fio bem delicado. O fio que é mais espesso é esse Matrix, né, que ele chega a ser aí o fio mais espesso da categoria dos fios absorvíveis, justamente porque a finalidade dele é não somente bioestímulo, mas também preenchimento. Então a gente sabe que, por que a harmonização orofacial avançada? Porque a região glabelar, por exemplo, era uma região que tínhamos poucos procedimentos para poder fazer para resolver a ruga glabelar. E só a toxina botulínica sozinha, ela não faz verão. Então a gente utilizava o ácido hialurônico nessa região, ácido hialurônico esse de reticulação específica, né? Porque nós temos 3 tipos de reticulação de ácido hialurônico, de baixa, de média e de alta reticulação.
Então aqui na região glabelar a gente utilizava esse de baixa reticulação, justamente porque é uma zona de risco, uma zona que nós poderíamos poder causar algum tipo de necrose, como nós vimos aí na TV, já passou em vários canais da TV, pacientes, né, que sofreram necrose, complicações vasculares por conta de preenchimento com ácido hialurônico. E a ruga glabelar ela é uma queixa de 90% dos nossos pacientes que nos procuram para harmonização. E o preenchimento com fio, por exemplo, o fio Matrix, que é um fio cilíndrico, ele é um procedimento mais, digamos, seguro para o nosso paciente, porque ele é um fio que é colocado com cânula, então não tem agulha, não tem procedimento pérfuro cortante, ele é colocado com microcânula dentro da ruga glabelar e ele é um bioestimulador sólido, não tendo perigo algum de adentrar qualquer produto líquido para dentro de um vaso e obstruir. Ou é renovável, esses fios têm que ter uma manutenção? A manutenção dos fios de polidioxanona ela é uma manutenção anual. A polidioxanona ela permanece no organismo, os estudos mostram até 24 meses bioestimulando o colágeno. Porém, o acompanhamento que a gente pede para os pacientes é esse acompanhamento anual, porque a harmonização ela é uma especialidade relativamente nova. Então, novos estudos estão sendo feitos para ver realmente cada região da face, o quanto esses fios eles podem permanecer realmente causando aquele efeito preenchedor, que é o que a gente está falando, por exemplo, sobre a ruga glabelar. Eu sou leigo, esses fios são os fios de ouro, não? Os fios de sustentação, não? É a mesma coisa? Muito boa pergunta. Por quê? Não é a mesma coisa que fio de ouro. Nós temos duas categorias de fios, os fios definitivos e os fios absorvíveis. Os fios definitivos, para a estética, a gente pede literalmente para que os pacientes fujam dos fios definitivos. Ah, é? Sim, e o fio de ouro, ele é um fio que foi utilizado inicialmente na mesma época dos fios russos, que é utilizado até hoje em dia para pacientes com paralisia facial, deficiências graves de pitose. Os fios pitose seria o quê? Seria queda, derretimento da face. É feito de maracujá. Isso, quando a gente passa pelo procedimento de envelhecimento facial, o que acontece, Vamos voltar um pouquinho então, para que os nossos alunos, ouvintes, lembrem-se dessa parte aí de ela é professora, viu, gente? Nós somos alunos mesmo, nós estamos aprendendo aqui com ela. Isso, os nossos queridos alunos também provavelmente vão ouvir e lembrar das aulas de envelhecimento facial e pitose. Todo paciente ele passa pelo processo de envelhecimento facial, todos nós sofremos envelhecimento facial. A partir dos 20 anos de idade, hoje a gente já pode realizar procedimentos para prevenção desse envelhecimento facial, dessa pitose. Por que acontece a pitose, o derretimento? Os pacientes chegam e falam, nossa, doutora, eu tô derretendo, meu rosto tá caído com um aspecto de bulldog, que pode fazer para melhorar isso? Por que acontece isso? Com o envelhecimento facial acontece a atrofia dos coxins gordurosos que a gente tem na face e também um esticamento do tecido muscular, é como se o nosso músculo ele cedesse com a perda de estruturas que a gente tem na face. Quais são essas estruturas da pele que faz com que a pele permaneça firme e estável na face do paciente? Então, essas estruturas são colágeno, elastina, os glicosaminoglicanos, que é o próprio ácido hialurônico. Então, quando a gente tem o derretimento da face, a gente perde todas essas estruturas, ácidos graxos. Então, com o envelhecimento facial, a gente precisa repor tudo isso que a gente está perdendo com o envelhecimento facial. E não é só com creme? Não é só com cosméticos. Não é só com cosméticos. O cosmético ele vem como um auxílio, algo a mais para ajudar nesse envelhecimento facial. Mas dependendo de como o paciente chega para nós temos que lançar mão de procedimentos mais avançados.
procedimentos injetáveis, que age lá nas nossas células mesmo, mais internas, nos nossos fibroblastos, que são as células principais produtoras de colágeno. Então é lá que o nosso bioestimulador injetável vai agir, é lá que os nossos fios absorvíveis vão reagir. Eles são absorvíveis. Isso, eu já vou voltar lá na pergunta do composto do fio de ouro. Já vou chegar lá. Então, para que a gente entenda, né, por que nós estamos falando de fios absorvíveis? Justamente porque nós temos essas duas categorias de fio, o fio definitivo e o fio absorvível. O que eu quero que vocês entendam com isso? Então, já linkar na pergunta do Concon. Porque os fios de ouro, eles são fios definitivos, tá? E os fios definitivos são fios que nós não temos como... eles não agem para tratamento desse envelhecimento facial. E o fio de ouro, com envelhecimento facial, acontece uma flacidez cutânea, com isso uma perda de espessura dérmica, e esses fios de ouro, devido à sua coloração e à sua rigidez, eles começam a se expor na região de pele, por conta da perda de espessura. Então, esses fios definitivos, fio de polipropileno, que é o fio russo, fios de ouro, que é o fio que ele perguntou, que eram os primeiros, os fios aptos, que foram os primeiros fios lá de 1800 e bolinha, esses fios era realmente... Já tinha em 1800? 1892 já utilizava esses fios para procedimentos cirúrgicos, para cirurgias de face, não para finalidades estéticas. Eles eram então utilizados para finalidade cirúrgica de face, os cirurgiões bucomaxilo, cirurgiões plásticos, então utilizavam, né, esses fios aí para cirurgia. E os fios de nylon, que também são fios definitivos, e são fios que a gente utiliza até hoje para cirurgias orais, quando você vai fazer uma extração de siso, implante, o fio que a gente utiliza em boca é o fio de nylon, por exemplo. E esse é um fio também definitivo que pode ser utilizado em face. Por que a gente foge desses fios definitivos? Resumindo, justamente porque o nosso processo de envelhecimento facial, ele não para de acontecer. E a gente precisa rejuvenescer a face do nosso paciente para que ele envelheça com saúde. E não é possível porque esses materiais não são sinérgicos com outros materiais. O que não são sinérgicos? Eles não são compatíveis com outros materiais. Então, se o meu paciente ele fez fio russo lá atrás, fez fio de ouro lá atrás, eu preciso passar esse paciente para uma consulta com um profissional que faz cirurgia de face para ver a possibilidade da remoção desse fio, ou então eu preciso trabalhar em um outro plano de aplicação com outros procedimentos que rejuvenescem a face. Aí sim nós vamos poder então utilizar aí os dermocosméticos, um plano justa-periostal, que é um plano mais profundo, próximo do osso, com outros tipos de procedimento, mas nós não podemos deixar que esses outros materiais que são absorvíveis e utilizados para rejuvenescimento facial entrem em contato com fios de ouro e fios russos, fio de polipropileno. Então digamos que o fio de ouro está um pouco ultrapassado. Isso, ele está ultrapassado, foi muito utilizado e caiu em desuso justamente porque é um fio que não tem, ele é um fio definitivo, só pode ser removido cirurgicamente, com envelhecimento facial e devido à sua coloração, ele é um fio que fica aparente na estética do paciente. Pois é. E ele é um fio semi-rígido, então sem muita maleabilidade para poder trabalhar. E então, a pele está envelhecendo também, uma hora ele vai também... Uma hora ele vai ceder, pitosar, cair junto com a pele do paciente. Por isso que estamos aqui, olha aí, ó, uma harmonização avançada que são esses fios absorvíveis. Como que é o nome técnico? Fio de polidioxanona. Olha aí, o nome é quase um palavrão, mas ouve-se muito fios de PDO, que é a sigla para polidioxanona. PDO, pronto, fios de PDO. Fios de PDO é o mais utilizado. Além do fio de PDO, como absorvível, nós temos também o ácido polilático, que seria o fio silhuete, que são aqueles fios americanos em forma de cone, tá? Os fios silhuete também são fios de tração.
O fio de ácido polilático, que é um fio muito durável, a absorção dele é uma absorção lenta, é um fio que tem uma grande durabilidade e é um fio muito indicado, inclusive a gente realiza procedimento com fio silhuete, eu gosto bastante. O único problema é que os fios de ácido polilático, nós não temos os fios, somente fio liso, né, que seria esses fios lisos aqui. O fio de ácido polilático, que é o fio silhuete, se vocês pesquisarem, vocês vão ver na internet apenas fios de tração. Então, o fio de ácido polilático ele é um fio muito bem durável, porque a absorção dele é um pouco mais lenta, então pode-se dizer até que ele é um fio que tem uma durabilidade um pouco superior ao fio de polidioxanona. Hoje a gente tem a USP, a espessura do fio, né, ou a USP do fio Sculpt, muito parecido com a espessura do fio de ácido polilático. Então a durabilidade do fio Sculpt, ele tá muito similar, carregando assim uma eficácia muito parecida com o fio silhuete devido à sua durabilidade. O fio Sculpt ele veio como um avanço do fio espiculado. No começo tínhamos apenas o espiculado. Qual que é a diferença do espiculado e o Sculpt para que vocês possam entender melhor? O fio espiculado ele nada mais é do que um fio liso, que seria esse fio, com pequenos cortes ao longo desse fio, ao longo do eixo em 360 graus. E essas farpas que vocês estão vendo, essas espículas, elas são feitas com cortes a laser a partir de um fio liso. O fio Sculpt, por exemplo, é um fio pré-moldado. Ele é moldado roboticamente, então essas espículas, essas farpas, elas são feitas roboticamente. Então são espículas mais espessas, que têm uma durabilidade superior ao fio espiculado. Por isso que eu falei no começo da nossa entrevista que o fio espiculado, ele é um fio utilizado para faces leves, então paciente jovem que tem leve pitose, né, tem uma queixa do suco nasogeniano, tem um pouquinho da região de jaw fat caída e quer fazer um tracionamento, face jovem, o fio espiculado ele vai muito bem. Agora para face com pitose média e severa, aí a gente tem que lançar mão do Sculpt, que tem esse poder de tração Cada caso é um caso, maior. né? E aí, Justamente. Quem tiver interessada, aqui no consultório, a senhora faz a avaliação, né? Isso, precisa. Por que a gente não consegue passar, às vezes, né, os pacientes me chamam no direct, perguntam, não tem como fazer a avaliação de forma virtual. Eu preciso pegar, sentir a pele, a textura. Às vezes a gente precisa, então, preparar essa pele antes de receber esses fios, porque nós estamos falando bastante de fios, que é essa parte mais avançada da harmonização orofacial, digamos, né? Mas nós temos também os bioestimuladores injetáveis. O que são os bioestimuladores injetáveis? Né? São aqueles produtos que a gente injeta no subcutâneo, próximo aos coxins gordurosos da face do nosso paciente, para que eles estimulem a produção de fibroblastos, aquelas células principais produtoras de colágeno, e prepare a pele do meu paciente, deixe a pele do meu paciente mais firme para receber os fios na sequência, porque quando a gente faz fio de tração, forma bastante prega na face do paciente, e quanto mais flacidez o meu paciente tem, quanto mais a pele dele ela é fina, sem espessura, mais pregas forma na face do paciente. Se a gente faz essa preparação prévia com bioestimulador injetável e eu deixo a pele do meu paciente mais firme, eu consigo ter um resultado mais duradouro, mais promissor do fio e sem muita intercorrência, sem muita complicação, porque essas pregas, ela é uma complicação já esperada, né, que vai acontecer. Então a gente já explica para o paciente que essas pregas ela vai acontecer mesmo, e em torno de 60 dias ela vai ceder. E se eu tiver uma pele preparada com bioestimulador injetável antes disso, melhor ainda, porque eu vou ter uma pele mais firme, sem muita complicação pós-procedimento. Olha aí, ó, tivemos uma aula aqui, eu fiquei curioso, né, sobre essa orofacial avançada, que quando a gente imagina só botox, né?
Isso. E não é o Botox. Botox, aliás, é uma marca, né? A gente fala, Isso. mas é uma toxina... Toxina botulínica tipo A, que é a Tipo mais A. utilizada no Brasil. Que é a mais utilizada. É, a tipo A. Mas o certo, então, é vir fazer uma avaliação, porque às vezes você fala, eu quero tirar isso, quero pôr, mas chega aqui é uma outra realidade, que só especialista vai identificar caso a caso, não é? Isso, e a gente tem a parte de toxina botulínica avançada também. Antes, assim, no começo, os procedimentos com toxina botulínica, eles eram utilizados para pacientes com tratamento de bruxismo, né? Quando o paciente tem bastante apertamento dos dentes, para relaxar esse bruxismo tensional, prévio à reabilitação com implantes, que a gente já falou sobre isso. E tanto a parte estética também, região de testa, glabela, área dos olhos. E a gente tem também a parte de toxina botulínica avançada, para pacientes com necessidades especiais, que têm excesso, hipersalivação, vamos falar um nome um pouco mais convencional, para que até mesmo as mães que sofrem com isso, né, saibam que seus pacientes com necessidades especiais, eles podem ter uma melhor qualidade de vida com a aplicação de toxina botulínica nas glândulas parótidas e submandibular. Isso é uma parte de toxina botulínica avançada, né, que poucos profissionais fazem justamente por algumas intercorrências, complicações que podem acontecer. O que poderia então acontecer para que as mães que estão me ouvindo falar saibam o que pode acontecer, né? Já que veio a calhar esse assunto. Os pacientes com necessidades especiais que têm essa hipersalivação, essa produção excessiva de saliva, a gente aplica a toxina botulínica para relaxar os músculos que estão relacionados diretamente com as glândulas parótidas, na região pré-auricular e também submandibular. Só que existe na literatura um protocolo pré-estabelecido para esses pacientes, mas para criança ainda é algo pouco estudado, que está caminhando junto com a harmonização avançada, tá? Mas o que pode causar isso de complicação? A xerostomia, que é a falta de salivação. Então, como que a gente controla isso? Porque a toxina botulínica, ela não é um procedimento definitivo, a gente sabe que ela é passageira. Então, eu vou melhorar a qualidade de vida do meu paciente que tem necessidade especial, aplicando por um tempo. Isso precisa, porém a toxina, ela é dose dependente, então esse paciente ele vai precisar cada vez menos, com quantidades menores. E é importante dizer que em criança nós começamos com doses mínimas, abaixo do protocolo pré-determinado para pacientes adultos. Então, com crianças com necessidade especial, que tem esse excesso de salivação, que ficam trocando babadores o dia todo, a gente consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E se acontecer de passar um pouquinho da dose e essa hipersalivação passar a ser então uma xerostomia, uma falta de saliva pela aplicação da toxina botulínica, a gente pode controlar isso com outros procedimentos. Então, não aconteceu, é raro disso acontecer porque a gente começa com doses mínimas, mas é uma complicação que pode acontecer e a gente sempre avisa a mãezinha que isso pode acontecer, né? E é uma qualidade de vida e as mães relatam muita positividade em relação a isso. Então a toxina botulínica, ela também tem a sua parte avançada. Então a gente não trata só de estética facial, mas também de bruxismo, cefaleia, migrânia crônica, paciente que tem crises tensionais de enxaqueca, aquelas dores severas em região de frontal, região lateral, aqui na região de masseter temporal, né? Por conta de tensão mesmo, paciente. Nós estamos numa era muito tensa. Tá, tudo complicado. Nós temos muitos pacientes que nos procuram por essa parte de migrânia, de cefaleia, que é uma parte de toxina botulínica avançada que a gente faz também. Então o Botox, ele não é só para estética, mas também para devolver saúde para os nossos pacientes. Tá bom, olha aí, ó, tivemos uma aula e eu tô vendo uma revista aqui. Mostra pra gente essa revista, conta pra gente. Olha que linda, ó, Destaque. É uma revista de onde? Essa revista é uma revista de Catanduva, Sim. da Sônia, né? Tem o blog da
a Sônia, lá de Catanduva, né? A revista Destaque, eu tive aí o prazer de ser convidada para ser capa da revista da Sônia. Ela é uma revista trimestral e ela tá vindo para a Olímpia, né, em parceria aí com a Viva Artes, para agregar para a Olímpia mais uma revista impressa para que os pacientes, né, tenham aí, os leitores tenham mais uma revista aí como opção, né? E aqui dentro da revista eu falo um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, né, a minha vida como professora, mãe, cirurgiã dentista. Olha, né, cada foto, né? Aqui a Viva Artes, eu vou te falar, eu vou até pedir umas fotos dessa para ilustrar aqui a nossa reportagem. E é isso aí. Há quanto tempo, né, lembrando que a senhora está aqui em Olímpia, que nós fizemos a primeira entrevista, eu tive o prazer, aqui está no mesmo endereço, viu? De frente o área aqui, o postão. Isso. Quanto tempo faz? 5 anos que nós estamos aqui, né? Olímpia me abraçou assim. Eu falo que os meus pacientes são mais do que simplesmente meus pacientes, assim. Esse crescimento profissional, essa realização que eu tenho vivido e que eu tenho passado, né? Glória a Deus por isso. E a todos os amigos e pacientes que estiveram comigo durante esses 5 anos de trajetória aqui na cidade de Olímpia, eu tenho muito orgulho de falar que aqui foi a minha primeira clínica, assim, que eu pude falar minha mesmo, assim, que eu pude me dedicar, me entregar de corpo e alma para os meus pacientes, conseguir, depois da conclusão do meu mestrado em 2018, deslanchar assim na carreira acadêmica, que é uma parte que me motiva bastante, me leva para voar, e hoje literalmente... A gente viu que ela dá aula mesmo, a entrevista virou uma aula, olha aí. Nós vamos fazer um jornal aí só desse assunto que interessa não só estética, mas como a senhora falou, para crianças ou pessoas especiais que babam, por exemplo, pessoas que têm uma cefaleia, aí não sabe, tudo é avaliado aqui, né, com uma profissional que é professora. Há quanto tempo de formada? Eu concluí meu mestrado em 2018, mas a minha especialização foi concluída em 2014, então como especialista eu dou aula desde 2015, mas que deslanchou mesmo foi a partir da conclusão do mestrado em 2018, aí que eu... É um mestrado em quê? Eu fiz um mestrado em implantodontia, área de concentração em implantodontia, foi de 16 a 18, foi 2 anos, e lá não tinha ainda mestrado em harmonização orofacial. Então eu busquei algo que já era da minha especialidade, no caso a implantodontia, mas fazer uma pesquisa com uma linkagem em harmonização orofacial. Então a pesquisa que eu me dediquei durante o meu mestrado foi a aplicação de ácido hialurônico para ganho vertical de papila em área estética, paciente que tem black space, aqueles buraquinhos negros entre os dentes, né, que a gengiva retraiu. Então a gente pode utilizar o ácido hialurônico para ganho de papila, para fechamento estético. E não é só estética, é também fonética, para que quando o paciente tem esses espacinhos, quando ele está falando, sai sons de assopro, né, por conta dos buraquinhos, acúmulo de alimento. Então não é só a parte estética. E aí eu busquei junto com a minha orientadora, na época do mestrado, para que a gente conseguisse fazer alguma pesquisa voltada também um pouquinho para a harmonização. Então a gente fez reabilitação dos pacientes em área estética, pacientes que perdeu dentes da frente com implante, e aplicação de ácido hialurônico para fechamento, que para quem é implantodontista vai saber do que eu estou falando, o quanto é difícil ganhar papila, ganhar gengiva ao redor dos implantes, de coroas anteriores pré-estabelecidas, como é difícil ganhar essa gengiva depois que a gente perde com a extração dentária. E aí eu tive o privilégio de poder desenvolver essa pesquisa no mestrado em Araraquara,
onde hoje a gente tem algumas publicações nacionais e também internacionais. Então quer dizer que essa gengiva retraída com a perda dos dentes pode ser ganha de novo? Pode ser ganha. Para adaptar a nova prótese. Exatamente, é isso mesmo. Pronto. É isso. E quem tiver interesse em ler, que gosta da área acadêmica, esses artigos eles estão no meu currículo Lattes, que é um currículo da parte acadêmica, né, que a gente tem, e lá está disponível. E também no meu Instagram tem lá todas as publicações nacionais e internacionais que eu já tive o prazer de participar, de escrever junto aí com outros profissionais, amigos, colegas de profissão que colaboraram para que esses trabalhos pudessem ser publicados. Pois é, olha aí, gente, a gente vem atrás de um assunto e acaba tendo vários assuntos que, se deixar também, a gente vai começar a ter até uma frequência, né, propor a ela uma certa frequência, pegar alguns assuntos pontuais que mais você que está nos ouvindo também, nos vendo, põe aí uma dúvida e nós faremos uma próxima ao vivo com ela, então, respondendo questões. A gente anuncia antes e vocês acompanham a gente, né? Perfeito. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de poder estar falando. Pelo que vocês perceberam, eu gosto bastante de falar, explicar, mas isso eu faço realmente com muito amor e me disponibilizo a fazer outras lives e tirar as dúvidas, inclusive fazer uma live ao vivo para que a gente possa estar tirando as dúvidas principais aí dos nossos ouvintes, né? Agradecer toda a minha equipe, né, de professores do Grupo Unihoff, né, que é um grupo de professores que viaja pelo Brasil transmitindo aí conhecimento, espalhando conhecimento. Quero aproveitar para convidar você que é profissional da harmonização orofacial e está ingressando agora ou já está há algum tempo, a se associar à Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica em Implantes Faciais, a SBTI. A SBTI hoje é a maior entidade da harmonização orofacial que apoia os cirurgiões dentistas e está com os cirurgiões dentistas desde o início, quando nós nem podíamos atuar livremente, né, dentro da harmonização, e que nos ajudou junto ao Conselho Federal de Odontologia e também aos RROs, que é o Conselho Regional Odontológico de todo o Brasil. Junto a esses órgãos, a SBTI, o CFO e o CRO, juntos estão lutando cada vez mais pela harmonização, conseguiram solidificar como especialidade em 2016. Eu quero convidar você que está na harmonização a se associar à Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica em Implantes Faciais. Agradecer pelo convite de compor a parte científica do congresso, o 6º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica em Implantes Faciais, que a gente vai ter em 2023. E convidá-los. Vamos falar mais sobre esse congresso depois. Sim, vamos lá. Nós teremos espaço para novos talentos, né? A gente sabe como é difícil às vezes entrar nesse meio acadêmico, então vai ter espaço para novos talentos, para vocês estarem se inscrevendo, e é importante que vocês sejam associados à SBTI para que vocês possam estar participando do congresso da Sociedade Brasileira de Toxina, que vai acontecer em abril de 2023. A gente vai colocar as datas, vamos falar mais sobre isso aqui para vocês, mas eu quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês a se associarem à SBTI, aí presidida pelo professor Tarley, que está também nesse grupo Unihoff, que eu faço parte, de professores que dá aula pelo Brasil aí, espalhando conhecimento com tanto amor da harmonização orofacial. Tá vendo? Nós temos que ter um programa longo, viu? Porque ela gosta, ela entende, por isso que eu falo, harmonização, odontologia, venha com um especialista sempre, né? Isso. Agradeço a sua participação aqui no Diário de Olímpia, e a gente volta então com mais assuntos, mais dúvidas então. Um beijo para vocês.